De uma sopa de produtos químicos, lá no começo de tudo, até nós. Como é que a vida realmente começou? Essa é uma das maiores perguntas que existem, né? Hoje a gente vai fazer o seguinte: vamos bancar os detetivos e seguir as pistas que a ciência nos dá para voltar no tempo e encontrar o primeiro ser vivo de todos. Prontos para essa investigação? Então, vamos lá. Olha, toda grande investigação começa com uma pergunta principal. E a nossa é essa aí. O que ou quem foi a primeiríssima coisa viva neste planeta? Para chegar nessa resposta, a gente vai ter que deixar algumas ideias mais comuns de lado e focar totalmente nas evidências biológicas. Para muita gente, a primeira resposta que vem na cabeça é Adão. Só que, para nossa investigação científica, a gente precisa ir muito mais fundo. O objetivo aqui não é encontrar o primeiro ser humano, mas sim o ancestral de toda a vida, a primeiríssima célula biológica. Então, beleza. Para a gente encontrar o nosso culpado, o primeiro ser vivo, a gente tem que primeiro dar uma olhada na cena do crime. E essa cena é o nosso próprio planeta, só que há mais de 4 bilhões de anos. Vamos ver como era a Terra antes, mesmo de existir qualquer tipo de vida. Esquece o planeta azulzinho que a gente conhece. Tenta imaginar um mundo totalmente diferente, quase alienígena, sabe? Caótico, coberto de vulcões. A atmosfera era uma mistura tóxica de gases, tipo hidrogênio ou amônia. E o detalhe mais importante de todos estava faltando: não existia oxigênio livre, em lugar nenhum. E por que essa falta de oxigênio era um problemão? É bem simples, na verdade. Sem oxigênio, não tinha como se formar a camada de ozônio para proteger o planeta. E o resultado disso? A Terra era simplesmente bombardeada o tempo todo por uma quantidade absurda e mortal de radiação ultravioleta que vinha direto do Sol. Lá na superfície, qualquer molécula orgânica, que são tipo os tijolinhos da vida, seria destruída na hora por essa radiação toda. O único esconderijo, o único lugar seguro onde a vida poderia ter uma chance de começar era lá no fundo dos oceanos, bem protegido desses raios mortais do Sol. E foi nesse ambiente protegido, no fundo do mar, que uma coisa extraordinária começou a acontecer. Moléculas bem simples começaram a se juntar, a se organizar e formar estruturas muito mais complexas. Vamos então para a nossa próxima pista para ver como essa história se desenrolou. E aqui está ele, o nosso principal suspeito, o RNA. Pensa nele como a peça-chave da nossa investigação. O RNA era simplesmente revolucionário porque conseguia fazer duas coisas ao mesmo tempo. Uma era guardar informação, como se fosse um manual de instruções, e a outra era se copiar, criando mais e mais de si mesmo. Foi tipo a faísca que ligou o motor da vida. Só que esse processo de cópia não era perfeito, sabe? De vez em quando aconteciam uns errinhos, que a gente chama de mutações. E foram justamente esses erros, ao longo de milhões de anos, que foram a grande força por trás da criação de moléculas cada vez mais complexas, mais diferentes. Era a evolução acontecendo ali, no nível molecular. Com o tempo, essa evolução toda levou a uma espécie de upgrade fundamental. O RNA acabou dando origem a uma molécula muito mais estável e confiável para guardar as informações, o famoso DNA. A estrutura dele, em dupla hélice, era bem mais resistente, o que fez dele o arquivo genético perfeito para a vida. Mas qual é a grande prova de que o RNA veio primeiro? Isso é fascinante. Até hoje, dentro das nossas próprias células, o DNA não consegue se replicar sozinho. Ele precisa da ajuda do RNA para fazer isso. E isso é uma pista muito forte de que o RNA é, na verdade, o sistema mais antigo e fundamental de todos. Certo. Com todas essas pistas na mão, um oceano para proteger, um código genético que se copiava e evoluía, a gente finalmente chegou no momento de revelar a identidade do primeiro ser vivo, o nosso principal suspeito. E aqui está a resposta. Luca. Essa sigla significa Último Ancestral Comum Universal. O Luca não era uma planta nem um animal. Era a célula primordial, o primeiríssimo ancestral de toda a vida que já existiu na Terra, incluindo a gente. Mas é muito importante entender uma coisa. Luca não era uma célula super complexa como as que a gente tem no corpo. Era algo incrivelmente simples. Imagina uma bolinha, uma membrana bem básica e lá dentro o código genético e algumas poucas proteínas. Simples, mas sem dúvida nenhuma, vivo. Essa história do Luca é a explicação científica que tem mais força hoje. Só que essa pergunta sobre a origem da vida, claro, também mexe com áreas bem profundas da fé, da filosofia, e é fundamental a gente entender como essas coisas todas se relacionam. Primeiro, só para deixar tudo bem claro, o que a gente acabou de ver é a proposta científica com mais evidências, mas a pesquisa não para. A ciência ainda não tem uma resposta final, cravada da pedra, para cada detalhe de como a vida surgiu.
A diferença fundamental aqui está no tipo de pergunta que cada área faz. A ciência, ela foca no como, ou seja, qual foi o processo, onde estão as evidências. Já a religião e a filosofia, elas exploram o porquê. Qual é o significado disso tudo? Existe um propósito por trás? Então, o ponto crucial é este. A ciência descreve uma sequência de eventos. Agora, se essa sequência toda foi resultado do puro acaso ou se foi guiada por alguma força maior, isso já é uma questão de interpretação pessoal, uma pergunta que a ciência, por sua própria natureza, não responde. E assim, a nossa investigação nos leva até o Luca, o ponto de partida de toda a vida. Mas a história não termina aí, de jeito nenhum. A partir dessa única célula, a vida explodiu numa complexidade incrível. E isso levanta a próxima grande pergunta. Como isso aconteceu? A resposta está na teoria da evolução, mas essa já é uma investigação para outro dia. Até a próxima!